E estamos em ano de Copa do Mundo. Olha só, Copa do Mundo de futebol. E daqui a alguns meses já começam os jogos para a gente torcer e vibrar bastante, viu? Então, o passo a passo de agora tem tudo a ver com o esporte. A Juliana Penhorati vai nos ensinar a fazer uma linda bola de futebol em amigurumi. Ô Ju, já para entrar no clima de Copa do Mundo? Vamos entrar no clima, né? E aí eu fiz a bola clássica, preta e branca mesmo. Ficou linda. Legal, não é? E é bom para uma lembrancinha de aniversário, para torcer com os amigos em casa. Chaveiro. Ou um chaveiro, ou para pendurar no retrovisor do carro, né? Ou para brincar mesmo, né? E aí a pessoa pode fazer na cor que ela quiser, né? Eu escolhi a clássica aqui, preta e branca, mas pode ser verde e amarelo, pode ser na cor do time, né? Muita gente que tem dupla nacionalidade, por exemplo, vai ficar dividido na Copa do Mundo, né? Verdade. É sempre assim. Então você pode escolher a cor que você quiser para fazer. É fácil de fazer, vocês vão ver que só tem que costurar, né? Mas ela é bem fácil de fazer. E aí, explicando passo a passo, vocês vão entender direitinho como é que faz essa bolinha aqui, ó. Que legal. Lindo. Ficou legal, e claro, né? usando o amigurumi. Você vai usar o soft? Eu vou usar o soft na base, que é na bolinha, e o amigurumi tradicional na parte preta aqui. Tá? Então, vou usar os dois. Por isso que nós vamos usar a agulha 2,5, que eu peguei a agulha 2,5 para o fio amigurumi tradicional. Certo. E a agulha 3,5 para o fio amigurumi soft, tá? Por isso que tem duas agulhas aí na lista de materiais. Perfeito. Então, eu vou começar a fazer essas manchinhas aqui, que elas são costuradas. Só que eu fiz com a cor preta, né? Como tá aqui no modelo. Mas eu vou ensinar na cor cinza para ficar mais fácil o pessoal visualizar em casa, tá? Porque o fio muito escuro, às vezes não dá para ver muito bem, tá? Então, eu vou fazer aqui com o fio cinza. Então, a gente vai começar com o anel mágico. Então, tô fazendo aqui o anel mágico. Certo. E vou colocar 5 pontos dentro do anel mágico. Então, normalmente, o amigurumi a gente começa com 6, né? Aqui eu tô começando com 5 e aí vocês vão entender o porquê que a gente tá fazendo com 5. Então, 3, 4 e 5. Vou fechar aqui o meu anel mágico e ele vai ficar assim, ó. Então, é bem facinho de fazer, cada manchinha tem só 2 carreiras. Então, é rápido de fazer, tá, ó. Então, ó, 5 pontos. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a agulha no primeiro ponto. Tá apertadinho aqui. Isso que eu ia falar, ficou bem justo, hein? Aqui, ó, fiz um ponto baixo normal. Vou fazer uma correntinha e no mesmo ponto eu faço mais um ponto. Tá? Então, para cada ponto que eu fiz na primeira carreira, eu vou fazer exatamente isso, ó. Um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo junto com esse ponto baixo que eu já fiz. Tá? Então, eu fiz a segunda vez, vou para a terceira vez, então, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo junto. A gente normalmente está acostumado a fazer só 2 pontos, né? De aumento. Aqui a gente está fazendo um pouquinho diferente e assim que eu terminar, vocês vão entender o porquê que a gente está fazendo um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo junto com outro ponto baixo. E aí aqui pela última vez, um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Acabou. A manchinha é esse daqui. A gente precisa fazer 12 manchinhas para poder completar a bola, tá? Tá aqui, ó. Cortei o meu fio, tô soltando. E aí, ó, agora é a hora que vocês vão entender o porquê que a gente faz 5 pontos no início. Tá vendo que ele formou um pentágono? E é isso que a gente precisa para formar essas manchinhas da bola. Por isso que a gente não começa com 6 pontos, a gente começa com 5. E as correntinhas, elas são justamente para formar essas pontas aqui do pentágono, tá? Ótimo. Então, tem que fazer 12 manchinhas dessa pra gente poder costurar. Agora eu vou explicar como é que faz a bola. Tá, então quem tá acostumado já a fazer o amigurumi não vai ter dificuldade nenhuma, porque é a sequência básica de amigurumi, tá? O comecinho dele tá aqui. Então aqui eu coloco 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Na segunda carreira eu coloco 6 aumentos para ficar com 12. Na terceira carreira eu faço um ponto, um aumento, um ponto, um aumento para ficar com 18. Na quarta carreira eu faço 2 pontos, um aumento para ficar com 24. Na quinta carreira eu faço 3 pontos e um aumento até o final para ficar com 30. Depois eu sigo a sequência de 4 pontos, um aumento para ficar com 36. E a última carreira de aumento são 5 pontos e um aumento. Então, quer dizer, tem só 7 carreirinhas aqui, ó, de aumento. Então, é rapidinho de fazer. Depois a gente faz aqui a parte reta
e aí diminui na mesma proporção para fechar a bolinha. Eu não vou dar ênfase aqui em fazer a bolinha, porque explicar como costura e como borda é mais importante do que fazer aqui a bolinha, que o pessoal que está acostumado a fazer amigurumi vai entender tranquilamente aqui, tá? Aqui nessa parte central, quantas carreiras são? São 8. 8 partes retas, tá? 8 partes retas e aqui a diminuição, tá? Então é bem rapidinho de fazer. E lembrando que a receita vai estar disponível lá no nosso Instagram para você acompanhar junto e fazer. Sim. Certo? Aí a gente vai fazer o quê? A gente já aqui com a bolinha pronta, ó, então eu trouxe um passo adiantado para aproveitar bastante aqui o nosso tempo. E a gente vai costurar a primeira manchinha no topo da bolinha, então seria aqui, ó, então tô com a bolinha sem a manchinha, então eu costuro aqui, ó, nessa parte. E aí, lembra que eu falei que é um pentágono? Então ela tem 5 pontas aqui, ó. Quando eu for costurar as seguintes manchinhas, eu vou alinhar a ponta deste pentágono com a ponta do outro pentágono. Que essa distribuição é difícil. Que é importante. É por isso que eu deixei pra costurar ao invés de fazer a bolinha junto com o pessoal, tá? Então aqui, ó, eu vou pegar a minha manchinha preta, vou colocar a agulha aqui. E aí vou fazer o quê, ó? Eu vou olhar esse pentágono e vou ver que tem a pontinha aqui, ó, que é onde a gente fez a correntinha. Eu vou deixar essa pontinha pra cima, ó. Alinhada com a pontinha dessa outra manchinha que tá aqui. E aí vou fazer o quê? Vou segurar firmemente, que essa parte de costura o pessoal tem um pouco de dificuldade, mas a dica é, segura firmemente a parte que você tá costurando. Então tá vendo, ó, você vai observar que meu dedão ele não sai do lugar. Eu seguro ele aqui pra poder costurar melhor e aí não ter que ficar refazendo costura, tá? E aí você vai costurar na bolinha. E aí são 12 bolinhas, né? E aí tem um macete todo pra gente formar esse desenho. Então aqui eu vou explicar, vou fazer rapidamente aqui essa costura, porque eu quero explicar como costurar as outras e bordar, tá? Então, ó, costura simples, a dica que eu dou aqui, a gente tá costurando um fio escuro num fio claro. Então, quando for costurar, eu não posso colocar a minha agulha longe de onde eu tô costurando, eu tenho que colocar pertinho, tá? Então, isso aqui é uma super dica pra você que quer melhorar a sua costura, tá? Então, se for colocar agulha, colocar mais pra dentro do que pra fora, pra não ficar aparente. Tá vendo que quase você não vê aqui o fio, ó? Verdade. Né? Então, isso é uma dica pra quem quer costurar aqui. Parece aquela... Super dica! Aê, eu gosto invisível. desse negócio de super dica aí, viu? Eu adoro dar dicas, porque... Então, e a gente adora aprender. Então, porque quem faz amigurumi, eu sei que tem às vezes dificuldade de costurar, né? Então, eu tento sempre dar dicas, principalmente de costura, porque eu sei que é onde o pessoal... às vezes se perde. Então aqui, ó. E para quem está começando, de repente possa ter ficado frustrado, porque a Ju não vai ensinar a fazer a bola aqui, mas a Ju já esteve aqui várias vezes no nosso programa ensinando. E, por exemplo, a cabeça de uma boneca é da mesma forma. É da mesma forma. Né? E eu tenho uma Você boa notícia para quem está em casa. Diga lá. Vai ter vídeo dessa bolinha lá no meu canal, com então todo pronto. passo a passo também, para quem não para incluir, né, Rogerinho? Sim, exato. Quem não quem tá sabe, começando. porque na TV a gente traz o passo acelerado, a gente explica as principais Para dar essas partes. dicas aí, Exatamente, tem todas as dicas também, tá? Mas fica com a gente que eu vou explicar aqui, já pode começar a fazer, inclusive, porque eu não tenho data de quando vai entrar no canal. Então, aproveita as dicas aí, então já sabe que a bolinha tem que aumentar até 7 carreiras de aumento, né? Fazer 8 carreiras retas. A receita escrita vai estar no Instagram para quem já quiser começar, tá bom? Então, para quem quer fazer antes da Copa, vai dar tempo. Me acompanha lá no meu Instagram, que aí vai ter acesso a essas informações também. Gente, para quem é iniciante, né? Que a gente quer que todo mundo faça, não é mesmo? Exatamente. Então, ó, tá aqui, ó, costurei, distribuiu. tá? E agora eu vou explicar como é que faz para costurar as outras, né? Então, ó, dica aqui, ó. Então, a primeira tá costurada aqui em cima, eu pulei 3 carreiras e comecei a costurar as outras 5. E tem mais ou menos aqui, ó, 4 pontos de distância entre uma manchinha e outra. Isso aqui é importante também para você ter uma proporção assim, tá vendo que tá bem distribuída? Bem distribuído. Tá, então você lembra disso, 3 carreiras, 3 ou 4 pontos de distância aqui na lateral. E aqui a gente costurou essas manchinhas aqui, ó, com a pontinha pra cima, certo? Agora, a próxima camada aqui de bolinhas, vou chamar assim, a gente vai fazer o contrário. A parte reta do pentágono, então tá aqui, ó, tem uma pontinha aqui e tem uma pontinha aqui, certo? A gente costurou o primeiro assim, com a pontinha pra cima. Agora a gente vai costurar com a lateral pra cima.
E aí a gente vai posicionar uma do ladinho da outra. Então, a mesma coisa. Ó, aqui eu não pulei 3 carreiras. Aqui também eu vou pular 3 carreiras e aí costurar entre uma mancha e outra com a lateral para cima, para ficar bem certinho assim, tá vendo? Para intercalar, exatamente. Então, eu vou ter uma costura aqui, uma costura aqui, uma costura aqui, uma aqui e uma aqui. E a próxima a gente costura aqui, tá? Que seguindo espelhado, essas mesmas... espelhado. Exatamente, seguindo essas mesmas proporções. Agora eu vou ensinar a fazer o bordado, tá? Então, eu vou ensinar nessa daqui mesmo, ó, que eu costurei. A gente só vai repetir, tá? Então, o que tá feito aqui, você vai fazer do outro lado. Então, ó, o que que a gente vai fazer pra gente bordar? Eu vou colocar meu fio aqui, ó, próximo de onde eu vou começar a minha costura. Eu até achei que você fosse aproveitar o fio. Poderia, mas sabe o que acontece? Quando a gente costura muitas vezes com o mesmo fio, o fio ele vai ficando meio desfiadinho assim, então eu prefiro pegar um fio novo. Tá, então é por isso, porque aqui a gente vai ter que bordar várias vezes, vai ter vários vai e volta, teria que ser um fio grande, então poderia aproveitar sim, tá? Quem preferir, tudo bem, mania, né? A gente não tem umas manias? Sim, cada um vai se adaptando, né? Cada um vai fazer, não é uma regra, tá? Isso aqui eu fiz do jeito que eu prefiro, mas tudo bem se você preferir do outro jeito, tá? Ótimo. Ó, então passei aqui, ó, o fio pra cá, e o que que a gente tá fazendo aqui, ó? Eu tô juntando essa quina, dessa primeira bolinha que eu costurei, com a quina do seguinte. Já levei a minha agulha, ó, pra outra quina e vou juntar com a próxima quina. Certo. Então, eu vou sempre levando a minha agulha para as quinas, tá? Uma aqui. Pega isso como referência. As quinas são as referências, que é o que a gente fez lá na manchinha, usando as correntinhas, tá? Então, tá vendo aqui, ó, eu vou vir pra cá, ó. Então, eu vou juntar com essa quina, já levo a minha agulha para a outra quina. E aí, venho para esta quina. E tá vendo como eu faço bastante vai e volta? Porque o que a gente tem que bordar é juntando as quinas, nem sempre tem uma lógica aí, né? E aqui a gente vai formando, ó, hexágonos. Então, tem um lado, 2, 3, 4, 5 e 6. Que é exatamente o desenho das bolas. Então, se você reparar, a bola de futebol, ela tem pentágonos e hexágonos. Então, o que a gente tá fazendo aqui é bordando aí os hexágonos para dar esse detalhe na bola. Que eu achei que ficou bem melhor com bordadinho do que só costurada a parte preta, né? Sim, é o que dá o então, destaque, fica aparecendo, né? Fica aparecendo mesmo a costura, né, das partes das bolas. Então, aqui eu vou puxar. E aqui eu vou arrematar, porque eu terminei essa parte, mas se eu tivesse costurado todas com o mesmo fio, eu ia fazendo sequência. Exatamente esse bordado aqui, ó. Que é sempre pensando assim, ó. Sempre juntando uma quina com outra quina, essa quina com a quina de cima, sempre para formar esse desenho aqui. Para arrematar, que eu acho que é bem legal também, pessoal, sempre tem dúvidas, eu coloco aqui, ó, o meu fio do final do bordado com o início, faço um nó, eu faço duplo porque para não ter risco de soltar, e aí eu escondo esse fio dentro do amigurumi. Corto os meus 2 fios. E aí eu tenho essa parte pronta, aí tem que espelhar, né, fazer do outro lado para ficar nesse formato. E aí ela fica assim, ó. Tá vendo? Perfeito. Então, olha lá que linda. Não fica legal? Fica ótimo para lembrancinha, para festa de criança, imagina? Gostei. Uma decoração, né, no tema futebol, no tema Copa do Mundo, cheio de bolinhas dessa. E com essas dicas que você trouxe aqui, ficou fácil, hein, gente? É fácil, é uma receita fácil. Pessoal, vocês vão conseguir fazer. E eu quero me disponibilizar também, quem for fazer e tiver dúvidas, pode me chamar, que eu sempre ajudo. Sempre que possível, eu tô lá interagindo com o pessoal, para que vocês consigam fazer cada vez mais amigurumis lindos. É o que isso a gente mesmo. Quer, né? Ó, nós estamos até passando o seu Instagram, Isso, né? @amigojumi. E a gente mostra aí outras possibilidades de peças lindas que a Ju faz. Para você que quer aprender, entra em contato com ela lá, né? @amigojumi, tem o meu canal no YouTube, que é Juliana Penhorati, que inclusive tem esse cactus. Aquela bola colorida também vai estar lá, para quem quiser reaproveitar fios, né? Às vezes sobra restinho daqui, ótimo. você reaproveita fios também, então tem bastante boneca coisa legal. tá linda. A boneca tá linda, tá lá no meu site também a receita dessa boneca. E tudo feito com esse fio maravilhoso amigurumi da Círculo, gente. Ô Ju, muito obrigado, viu? Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui Brasil. ao nosso programa. Obrigada, vamos lá torcer. mesmo.